Bom dia, família do Pedacinho do Céu, tudo bem com vocês? Bom dia, meus amados alunos, animados para a aula de hoje? Hoje é dia 28 de abril do ano de 2021. Estamos concluindo, chegando no final do mês de abril, certo? Vamos para a nossa atividade de hoje? Nós vamos falar novamente um pouquinho sobre quadrinha. Nós já trabalhamos a quadrinha da vovó, não é? Lemos várias outras quadrinhas interessantes. E hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre quadrinha para a gente não esquecer essa tipologia textual. Então, só lembrando que quadrinhas são trovas poéticas simples que foram criadas pelo povo. E elas são formadas por 4 versos e geralmente a gente encontra a rima no segundo e no quarto verso. Vamos ler o de hoje? Olha só. Acorda, minha gente, vem logo e não demora, que a laranja tá docinha e o carro já vai embora. 4 versos, nós encontramos a rima no segundo e no quarto verso, no finalzinho dele. Demora rima com embora. Vamos entender mais um pouquinho sobre quadrinhas, fazendo nossa atividade? Olha só, nossa primeira atividade de hoje é essa daqui. Nós vamos ler a quadrinha e responder as questões sugeridas. A quadrinha é: chove chuva, chuvisquinho. Minha calça tem furinho. Chove chuva, chuvarada, minha calça está furada. A professora falou que geralmente a gente encontra a rima no segundo e no quarto verso. Nossa quadrinha de hoje tem um diferencial, tem uma coisa diferente, vocês perceberam? Olha só, nós temos chuvisquinho que rima com furinho. Chuvarada, que rima com rasgada. Então, nosso versinho de hoje, nossa quadrinha de hoje, tem rima no final dos 4 versos. Encontramos rima no primeiro, no segundo verso e também no terceiro e no quarto verso. Depois da leitura da quadrinha, vamos responder as questões? Primeira questão: qual é a última palavra da quadrinha? Nós voltamos à quadrinha e encontramos aqui, ó. A última palavra da quadrinha é rasgada. Quantas letras essa palavra tem? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Quantas sílabas tem essa palavra? Sílaba é cada vez que a gente abre a boca. A sílaba é formada por consoantes e por vogais. Vamos falar, ó. Rasgada. Nossa palavra tem 3 sílabas. Retire e copie da quadrinha as palavras com CH, sem repeti-las. Vamos encontrá-las? Olha aqui, ó. Chove, chuva, chuvisquinho, chuvarada. 4 palavrinhas escritas com CH. Que palavras rima na quadrinha? Lembra que a professora falou que essa nós temos rima nos 4 versos? Ó, chuvisquinho rima com furinho. Vamos escrever aqui, chuvisquinho, furinho. E depois nós temos chuvarada com rasgada. Escrever aqui na segunda linha, chuvarada com rasgada. Certo? Quando a gente concluir nossa atividade sobre a nossa quadrinha, nós vamos fazer essa aqui de matemática, ó. Essa tarefa é para a gente relembrar aquilo que nós já aprendemos. Nós vamos falar sobre dúzia, nós vamos fazer umas operações matemáticas, que é a adição, quando a gente junta os valores, e depois a gente vai colocar um número que vem antes e vem depois. O antecessor e o sucessor. Tudo isso nós já aprendemos, não é? E nós vamos dar uma atenção especial hoje à resolução de problemas. A gente tem medo
da matemática. Temos medo de fazer uma situação problema, resolver uma situação problema. E na verdade é muito mais simples do que a gente pensa. Uma situação problema é sempre uma historinha matemática. Nessa historinha, como todas as outras histórias, tem um personagem e esse personagem vai fazer algo. E no final da historinha tem sempre uma pergunta para a gente responder. Então, a gente brinca com essas questões matemáticas também. Se a gente usar a palavra brincando, nós vamos ver que fica tudo mais fácil, não é? E a professora preparou aqui, o passo a passo para a gente lembrar como vai fazer uma situação problema. Se a gente seguir esse passo a passo, não tem como a gente errar. Olha só. Em primeiro lugar, a gente vai sempre ler e compreender a historinha. Não basta passar os olhos, nós temos que memorizar, nós temos que compreender a história, memorizando sempre quem é o personagem e o que aconteceu com ele. Aí fica mais fácil, não é? Segundo lugar, depois que você leu a historinha, viu quem é o personagem e o que vai acontecer com ele, nós vamos pensar qual é a operação matemática que a gente vai fazer. Se a gente vai fazer uma operação de adição, que é somar, ou se a gente vai fazer uma subtração, que é de subtrair, retirar, perder uma certa quantidade. Se for adição, a continha de mais, nós vamos sempre ganhar, juntar, receber, não é? Subtração é de menos, quando a gente perde, quando o nosso personagem deu alguma coisa, se faltou uma certa quantidade para ele ter o resultado final, a quantidade final que está citando na nossa história, certo? Em terceiro lugar, nós vamos encontrar o resultado, fazendo essa operação. E em quarto lugar, escrever a resposta. Exemplo do primeiro probleminha que a gente vai fazer. Nosso personagem é o Gabriel. O que aconteceu com ele? Ele tinha 23 lápis de cor e perdeu 12. Então, se ele perdeu, olha aqui, perdeu, nós vamos usar a subtração. Aqui tem a operação armada. 23, que é a quantidade de lápis que ele tinha, menos os 12 que ele perdeu, ele ficou com 11 lápis. E aí vou escrever a resposta. Gabriel ficou com 11 lápis de cor. Seguindo esse passo a passo, vocês não vão ter mais dúvida na hora de resolver os problemas. Aqui estão os probleminhas de hoje. E o nosso primeiro é o que a professora usou como exemplo. O Gabriel tinha 23 lápis, ele perdeu 12 lápis e ficou com 11 lápis. Então, seguindo aqueles passo a passo, quando eu li o nosso problema, na hora de eu fazer a leitura, eu já vou descobrir que o Gabriel é o meu personagem, que ele tinha uma quantidade de lápis e ele perdeu uma certa quantidade, certo? Da mesma forma, a gente vai recortar aqui, sempre quando aparece essa tesourinha, para a gente recortar. Então, a gente recorta para colar no caderninho, para ter o espaço para fazer embaixo a operação e a resposta. Quando concluir as tarefas, não esqueçam de enviar para a professora. Uma ótima aula para todos, uma excelente aprendizagem e até a nossa aula de amanhã. Um grande abraço para todos.